Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês é Luciano, doutor em filosofia, consultor de negócios, e hoje nós vamos falar sobre um ponto fundamental que todo empreendedor, todo negociador, toda pessoa se depara ao longo da vida, que é a questão da lógica da probabilidade. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você procurou prever o futuro. Será que isso vai acontecer? Oh, eu acho que isso aí vai acontecer. Olha, menina, não faz isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Ou simplesmente os nossos planos, né? Para que nós cheguemos a tal lugar, para que a gente venha bater nossa meta. Eu acredito que isso aqui deve acontecer. Né? Chegaremos em tal lugar, conseguiremos atingir tais objetivos. A gente sempre tenta, de alguma forma, prever o futuro. Mas o futuro ele é realmente algo previsível? É algo que nós podemos prever com algum tipo de certeza? Bom, tanto a matemática quanto a lógica dizem que até certo ponto, não só nós podemos prever, como inclusive nós temos até como calcular a probabilidade de que algo aconteça. Mas vamos lá. Se o futuro não existe, como é possível que nós venhamos a calcular probabilidade de que algo aconteça? É necessário que exista alguma correlação entre o que nós vivemos hoje, ou seja, entre o nosso presente, entre o nosso passado e entre o nosso futuro. Se o futuro for algo completamente aleatório, é absolutamente impossível que nós sejamos capazes de prever qualquer coisa. Entretanto, é fato que existe uma causalidade entre as coisas. É fato que a gente prevê certos acontecimentos, seja por entender um pouco da psicologia humana, seja por entender de uma maneira implícita algumas questões da física, seja como for, nós temos algum nível instintivo, intuitivo ou, como nós vamos tratar aqui hoje, lógico de perceber eventos futuros. Vamos ver como isso é possível? Primeiramente, para entendermos como é possível prever o futuro, nós precisamos entender um pouco da lógica dos sistemas complexos. Como eu falei agora há pouco, se o futuro fosse algo completamente aleatório, sem nenhuma relação com o presente ou com o passado, seria absolutamente impossível prevermos o que vai acontecer. Seria absolutamente impossível haver regularidade nas coisas. Né? Porque se existem pequenas mudanças entre o hoje e o amanhã, é porque existe uma correlação entre os eventos que estão acontecendo hoje e o que pode ou não acontecer amanhã. E isso está ligado com a lógica dos sistemas complexos. No que consiste essa lógica dos sistemas complexos? Em primeiro lugar, a primeira premissa de uma lógica dos sistemas complexos é que complementares se complementam. O que quer dizer isso? Significa que em todo sistema existem elementos e esses elementos eles possuem uma necessidade de complementação. Ou seja, eles não são completos por si mesmos. Eles precisam de algo, venha para completá-los, para torná-los melhor, para torná-los mais estáveis, para torná-los mais equilibrados. Tá? Portanto, todo sistema, situação, cenário ou status que se forma, ou que nós desejamos criar, ele vai possuir lacunas. Ele vai possuir janelas que precisam de complementação. Portanto, quando o empresário ele diz, por exemplo, olha, eu quero colocar a nossa empresa em um determinado lugar, em X tempo, e nós vamos fazer isso, tem uma equipe para fazer isso. Quando ele diz isso, há uma lacuna aqui.
Até então, essa ideia que ele teve, ela está solta. Ela está solta. É uma ideia, é uma meta, ela está solta. Mas a partir do momento que ela existe, nós passamos a ter o quê? Elementos que se tornam elegíveis para complementar esse sistema. Ou seja, é qualquer coisa que vai servir? Não. Não é qualquer coisa que vai servir. São aquelas coisas que, de uma certa maneira, complementam mais ou menos aquilo que nós estamos planejando. Ou seja, este elemento aqui, por exemplo, e este daqui, eles têm maior probabilidade de acontecer uma vez que eu defini o sistema, a situação, o cenário, o estado que eu quero, esses elementos aqui e esse elemento aqui, ele passa a ter uma maior probabilidade de acontecer. Por quê? Porque uma vez que eles são mais complementares do que outros, como esse daqui, por exemplo, existe uma probabilidade maior de que eu e minha equipe, obviamente, vamos procurar este, nos aproximar deste, e, por sua vez, trazê-los para a realidade, pelo puro e simples fato de que a existência dele melhora, torna mais robusta, torna mais contínuo e estável a existência do meu sistema. Tá? Aí esses outros aqui, menorzinhos, né? Eles não servem? Veja, não é que eles não servem. Eles têm uma menor probabilidade de estarem relacionados com a sua meta. Por quê? Porque a complementaridade deles é menor. Vamos pensar, por exemplo, que aqui nós teríamos 60% de complementaridade, ou seja, se esse evento ocorre, ele está contribuindo em 60% para que o seu sistema fique estável. Então, é óbvio que ele vai ter uma probabilidade de 60% de ocorrer. Por quê? Porque nossas ações, ao pensarmos nesse sistema, vai nos levar a pensar que é lógico que este evento precisa acontecer. Nossos esforços e empenhos vão acabar mirando aqui e vão acabar mirando aqui. Mas o que é que determina isso? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, porque agora eu já fiz uma verdadeira lambança. Mas o que é que determina isso na realidade? O que determina isso é o fato de que essa tal dessa lacuna que eu falei, ela se expressa em cada sistema que eu crio na forma de critérios, que são condições para o sistema se formar. Então, vamos pensar agora de uma outra maneira. Uma empresa X aí, ela tem lá a sua missão. Uma empresa sempre terá uma missão, porque a missão é aquele objetivo contínuo, é aquilo que a empresa sempre vai fazer. Mas ela também tem a sua visão, que são as suas metas. Por exemplo, nós temos como visão nos tornarmos líder no segmento Y, na região de São Paulo, em 3 anos. Tá aí. Uma visão clara, objetiva, mensurável, mas falta algo para ela. Falta algo para ela. O que é que falta? Esses critérios aqui. O que precisamos ter? Quais critérios são necessários atingir para que essa nossa visão aconteça? Ou seja, para que esse cenário e esse status quo seja atingido. O que é necessário? Vai ser necessário termos uma coisa, 2 coisas, atingirmos 3 coisas. Dados esses critérios, todos esses elementos aqui, eles passam a se submeter a este crivo. Entenderam que se você não tem critérios, se você não tem meta, não adianta querer prever o futuro. O futuro, de uma maneira científica, trabalhado ali com probabilidade, só pode ser previsto dados o quê? Critérios que você tenha colocado, ou seja,
condições para que algo aconteça. Então, essas condições elas vão fazer com que determinadas ações sejam menos prováveis e outras mais prováveis de acontecer, até porque nossos esforços serão maiores na direção delas. O que está fora da probabilidade? São coisas possíveis, então elas estão fora. Não tem nem como calcular. Pode ocorrer? Pode. Existem fatores externos que ninguém está prevendo aqui dentro do sistema, que pode acontecer. De repente, é possível, começa a chegar aqui na área e vira provável. Inclusive, talvez até como ameaça, ou às vezes como oportunidade. É externo. Entende? Mas quando ele ocorre, somente quando ele chega aqui, ó, aí você fala, nossa, tem algo se aproximando aqui do nosso cenário que não estava previsto. Portanto, estava fora da probabilidade. Agora, por quê? Porque estava fora também dos nossos critérios aqui. Não atendia a lacuna alguma. É aleatório. Agora, aquilo que está dentro dos nossos critérios, dentro das nossas metas, isso significa que eles são complementares. E se complementam. Portanto, é natural. Estamos formando um sistema, a lacuna desse sistema, ela cria condições para que determinadas coisas, acontecimentos, eventos, ocorram e outros nem tanto. Quando nós olhamos para uma bolinha pequenininha como essa, não é que ela é insignificante. Simplesmente é que a relevância dela para esse sistema é menor do que a desse, e, em certo sentido, a probabilidade dela acontecer, pela distância de relacionamento com esse sistema, é menor. Existem menos condições propícias para que aquele elemento, aquele evento ocorra. Tá? Então, isso posto, vamos para o seguinte pensamento. Dado que existem elementos prováveis, esses elementos prováveis, eles são potenciais. Potenciais por quê? Porque eles podem ocorrer. Eles estão dentro da potencialidade do sistema que eu estou criando. O que não está dentro da potencialidade do sistema que eu estou criando, ele é bem menos provável de acontecer. É aí que vem o que nós chamamos de hexagrama das oportunidades. O que é o hexagrama das oportunidades? Ele é um modelo. Esse modelo ele foi criado por Petru Ion, que é um professor de lógica da Universidade de Iași, na Romênia, e a partir da lógica do terceiro incluído, Stefano Lupasco, ele desenvolveu um modelo muito interessante de hexagrama de oportunidades, que para nós é muito importante conhecer, principalmente empreendedores ou inovadores que desejam promover mudança. É muito interessante a gente entender o quê? Que tudo que nós estamos falando, as probabilidades, elas só fazem sentido quando postas em relação. O que isso significa? Só quando postas em relação. Significa, voltando aqui para o nosso modelo anterior, que essa esfera aqui, ela não é menor em si, ela é menor em relação. E essa daqui só é maior porque ela está em relação com esses critérios, com esse sistema. Se eu mudo o sistema, vamos supor, atingir aquela visão, o que vai acontecer? Atingir aquela visão, coloquei uma outra visão. A outra visão terá novos critérios. Isso daqui que hoje é fundamental para a minha empresa, vai começar a ficar menor. E, de repente, esta que é menor, começa a se tornar maior. Então, do mesmo jeito que nós temos a probabilidade de um evento acontecer, nós temos a probabilidade de um evento ser descontinuado. Tá? Tudo depende do quê? Depende das relações criadas. E é aí que nós temos o hexagrama das oportunidades. O que ele nos mostra? Tá? Lembrando que esse termo, hexagrama das oportunidades, isso não foi criado pelo professor Petru Ion, isso foi criado por mim mesmo. Né?
O que ele criou foram esses modelos de hexagrama, em que ele pegou algumas lógicas não ortodoxas e colocou dentro desse modelo de hexagrama para ver como elas se correlacionavam. Tem muitas que correlacionam. E aqui nós pegamos algumas, duas em específico, tá? Como nós dissemos, você tem aqui em cima o estado extremo. É o quê? É aquilo que ou você vai ter uma atualização ou você vai ter uma potencialização. Aqui é o estado extremo. Ou um ou outro. Só uma coisa pode ocorrer. Nesse estado extremo, por exemplo, você tem a sua meta, é onde você quer chegar, por exemplo. Tá? E sua meta. Para que você chegue nela, você tem um ponto, né? São aqueles elementos potenciais. O que pode acontecer, o que não pode acontecer. E eu tenho aqui esses potenciais se aproximando. Não adianta eles estarem aqui como potenciais. Eu preciso fazer o quê? Promover uma atualização deles. Então, até que eu atualize alguma coisa, elas vão ficar polarizadas aqui. Tá? Eu tenho uma potencialização máxima. Quando eu tenho uma potencialização máxima, eu tenho aqui uma não atualização. É potencial, ele não aconteceu. Se eu tenho um potencial máximo, ele é potencial máximo, não é atual máximo. Nossa, eu posso ser um grande escritor. Eu sou. Não, eu tenho potencial para ser. Se eu tenho potencial para ser um grande escritor, então eu ainda não sou um grande escritor. Então, na mesma medida que eu tenho potencial, a existência do potencial significa que ainda não é real. Tá? Em contrapartida, quando eu tenho uma atualização máxima, ou seja, uma realização plena, eu não tenho um potencial. Eu já atualizei, então eu não tenho potencial. Tá? Então eu tenho essa dinâmica. No meio dessa dinâmica, começam a surgir outros potenciais que vão sendo acrescidos para o elemento. Percebe que a probabilidade ela começa a ser mensurada na relação do que está acontecendo. Qualquer coisa fora da relação ela é possível, mas espontâneo. Tá? Não é uma coisa que nós determinamos, não calculamos. Onde nós calculamos? Um potencial porque ele está dentro de uma relação de coisas. Fatos e potenciais para esses fatos, para novos fatos relacionados com ele. Tem o fato e tem o contexto. É aí que eu consigo calcular uma probabilidade. E aqui embaixo, eu tenho o quê? Um estado intermediário, que é o quê? Eu não tenho nenhuma atualização e nenhuma potencialização. Eu tenho o quê? Não há e não tem. Está tudo junto ali. Ou seja, eu tenho um marasmo. Eu tenho não movimentação. Aqui nesses pontos eu tenho extremos de movimentação. Eu tenho uma movimentação ocorrendo. Eu tenho eventos ocorrendo. Se você não decide nada na sua vida, você está baixo. A partir do momento que você decide algo, começa um jogo aqui entre os eventos que você vai trazer para a sua vida ou não. Mas é um jogo, já está rolando. Porque você definiu uma meta aqui. Um outro modelo que a gente tem aqui do lado, que ainda mais próximo de nós, é o da lógica da mudança. O que nós temos aqui na lógica da mudança? Quando você está aqui embaixo, tem estagnação absoluta. É quando você estabeleceu a rotina plena. Olha, estabeleci rotina plena. Bom, você está na rotina plena, então absolutamente nada está acontecendo na sua vida. Nem na sua empresa, nem no seu negócio. Está funcionando no 0 a 0. Leve em conta que o mundo ao seu redor não é necessariamente o seu sistema, tá? Então, o mundo ao seu redor, ele pode estar sofrendo grandes transformações, mas você não. Quando você está aqui, você tem o quê? Um decréscimo. Tá? Uma estagnação ocorrendo. E aqui você tem um crescimento. Mas é um crescimento, se ele vem para baixo, é um crescimento da estagnação. E aqui é um decréscimo da ação. Tá? Então, se você está nesses pontos aqui, significa o quê? Que você já foi inovador, você já fez
Por exemplo, você realizou aqui um grande ciclo de mudança. Terminou esse ciclo de mudança, você criou uma estabilidade. Essa estabilidade, ela foi promovendo o crescimento da estagnação. Ela foi promovendo um decréscimo da inovação. Ela tende a chegar para cá. São aquelas empresas ou aquela vida engestada, onde cada dia é igualzinho ao anterior. Entretanto, quando você estabelece, olha, eu quero fazer uma mudança. Mais uma vez, temos aquela meta. Quero fazer uma mudança, quero chegar em uma determinada mudança. O que ocorre? Elementos de mudança vão começar a aparecer aqui. Quer dizer, o que você precisa fazer para mudar? Percebe que, então, elementos potenciais começam a aparecer. São aqueles eventos que vão complementar o quê? Essa meta. Então, você vai ter um crescimento aqui, tá? De um lado, isso quando você estabeleceu a meta. Depois que você já atingiu a meta, então você começa aos poucos a ter um processo de evolução. Tá? E aqui no outro lado, você começa a ter esse movimento aqui. Então você vai criando esse ciclo. É muito importante você analisar, seja a sua vida, o seu cenário, a sua empresa, para você ver o seguinte: em que ponto você está na lógica da mudança? Em que ponto você está na lógica das probabilidades? Você está determinando metas, está determinando mudanças. Existe um jogo em andamento aqui para crescer isso ou para evoluir isso? Porque assim, quando você determina uma meta, você também tem as forças da evolução que aparecem, né? São as forças da resistência à mudança. Ah, tem gente que fala, nossa, tem pessoas tão resistentes na minha empresa. Olha, é claro que vai ter. Você tem uma empresa com muitas pessoas. Uma empresa com muitas pessoas tem aqueles que estão aqui, ó. Eles adoram estar aqui. Eles não querem ter nada útil. Quando você começa a promover uma mudança, quer dizer, também tem aqueles que desejam a mudança, tá? Mas quando você começa realmente a promover uma mudança, esses que estão aqui embaixo, eles estão sempre atuando aqui nesse jogo para garantir que, ainda que haja uma mudança, ela logo volte para cá. Eles querem saber como eles vão se adaptar a isso e transformar isso em status quo, em um modelo comum. Esse é um processo natural, tá? É natural que toda mudança ela tem o seu período de estabilidade. O período de estabilidade, ele naturalmente está aqui. A estagnação, ela não é necessariamente ruim, desde que nós tenhamos este processo ocorrendo, tá? Que é o movimento. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado da nossa lógica das probabilidades, do hexagrama das oportunidades. Aliás, por que hexagrama das oportunidades, né? Porque cada novo potencial que aparece aqui e cada nova situação de mudança que aparece aqui é uma oportunidade. Oportunidade só aparece quando você decide que vai mudar, que vai construir um novo sistema ou que vai chegar a um determinado ponto. Aí, os elementos vão ganhando sentido. Percebe que o mundo está cheio de oportunidades e de ameaças. Mas elas só fazem sentido como oportunidade ou como ameaça quando você põe em movimento uma lógica de probabilidades. Isso só ocorre quando você estabelece uma meta, quando você constrói um sistema para o qual você está se direcionando ou direcionando a sua empresa. A caso contrário, qualquer coisa fora disso é mera espontaneidade de uma vida que não assume o controle de si mesmo. Isso vale para você, isso vale para a sua empresa. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!